E aí, moçada do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu tirei uma semana de folga, né? Não deu nem pra vocês notar, porque eu deixei muito short, eu tava muito gripado e tava muito cansado. Tirei uma semana de folga do canal, trabalhando só lá no hospital mesmo. E hoje eu quero trazer um vídeo muito interessante que eu vou falar sobre FPS, mais relacionado a monitores, tá? Então, qual que é a melhor forma de você jogar? Por exemplo, hoje eu vou falar do Dell G15, no caso. Será que é melhor usar a tela do Dell G15, tá? E o que é melhor? É você usar a TV, você usar o monitor, você usar os dois ao mesmo tempo? O que acontece? Eu vou falar sobre isso, tá bom? Bom, e antes de medir essa questão do FPS, é muito importante vocês entenderem os fatores que realmente influenciam o FPS. Primeiro fator, não é hardware. Não é hardware. É o primeiro erro das pessoas achar que o hardware é o que vai influenciar mais o FPS. Não é. O primeiro fator que influencia na quantidade de mais FPS ou menos é a produtora do jogo, é quem fez o jogo, é a publish, é ela que define quanto FPS você tem. Vou dar um exemplo para você entender. Se pegar um jogo normal, meu computador em 1080, né? Na HP, né, na resolução 1080p, ele consegue atingir uma média de 80, 90, 100 FPS em 1080, na resolução que a placa de vídeo foi feita para rodar, porque minha placa é uma RTX 3060, ela é feita para rodar em 1080, tá? Assim como a série, né, nós temos 3070, 3080 e vai aumentando a resolução. No caso da 60 é resolução 1080. Então se eu pegar um jogo qualquer jogo, sei lá, Counter Strike, né, aquele jogo que a galera gosta de jogar de esporte, vai dar uma média de 80, 90, 100 FPS na resolução 1080. Se eu pegar o jogo Elden Ring, Dark Souls, ele vai travar em 60, às vezes trava em 30, depende do Dark Souls, né? Por que o produtor do jogo fez isso? Ele queria que não houvesse fluxo de FPS, porque é um jogo online. Então, certas pessoas iam jogar com mais FPS e outras, e ia dar um desnube, ia dar um delay, tá? Enquanto tá dando uma cajadada, o outro dá. Então, você tem que travar numa certa resolução mesmo, para que seja um equilíbrio ambiental ali, tá? Beleza? Então, o primeiro fator que influencia no FPS não é o hardware, é a produtora. Vou te dar outro exemplo. Ark Survival Evolved é o jogo mais desbalanceado que existe no mundo, tá? Eu joguei ele muito tempo, inclusive é um dos meus top 10 é o Ark Survival Evolved. Aí você pega uma 4090, o bicho tá rodando a 60 FPS. Por quê? Porque o jogo é mal otimizado. Então foi o produtor do jogo que teve esse problema. Você tá entendendo? Então o primeiro fator que influencia no FPS é a produtora do jogo. Segundo fator que influencia no FPS é o seu hardware, né? Seu hardware é mais pesado, mais leve, é no notebook, é no console, tá? Então plataformas fechadas como console, PlayStation, Xbox, são plataformas fechadas. Isso quer dizer que eles não precisam executar outras tarefas como Word, PowerPoint, internet. Ele está focado em games. Então o processador é 100% focado em games. Por isso ele consegue aumentar a performance com hardware baixo, tá? Agora, para você que está jogando no PC, você está no hardware aberto, então você tem que ter hardware, peças poderosas para poder executar o hardware. Terceiro fator que influencia no FPS, calor. Quanto mais calor, menor rendimento. Na eletrônica funciona assim. Você tem muito aquecimento, baixo rendimento. Tem pouco aquecimento, aumenta o rendimento dentro do mesmo hardware. Por isso o notebook nunca vai ganhar do PCzão. Por quê? Porque ele não tem gerenciamento de calor tão bom como um PC. Normalmente o water cooler de um PC rebenta com o notebook, tá? Calor, terceiro fator. Quarto fator que você tem que olhar também na questão do FPS, resolução. Sim, a resolução faz você aumentar ou diminuir o FPS. Se você estiver jogando um jogo
e você colocar ele no 1080, o FPS sobe. Colocou em uma resolução Quad HD, o FPS desceu. Colocou em 4K, redesceu, porque se esticou a imagem, obviamente vai ter que pegar mais quadro. Então isso faz com que o FPS desça. Então você estava jogando em 80, pôs lá no Quad HD, foi para 60. Pôs no 4K, 40. Tá entendendo o que eu estou dizendo? Então esses fatores têm que ficar muito claro na cabeça da gente para a gente entender, tá? E quinto fator, tela, tá? A CP tela não tem que ser o primeiro? Tela tem que ser o primeiro na hora de montar o PC. É o primeiro fator que você olha para montar o PC. No fator de quantidade de FPS, fica em quinto, tá? O que tem a tela? Então vamos lá. Pensa comigo. Teoria, nós vamos testar isso aqui. Você tem a tela do notebook, tá? A tela está ligada ao notebook. O processador está gerenciando todo o sistema, placa-mãe, USB, tudo você imaginar, rede, internet, som. O processador está gerenciando toda essa bagaça aí. Aí tu enfia uma tela nele e ele tem que gerenciar a tela também. Quantidade de luz, quantidade de brilho, né? Se está profundo ou não a tela. Então ele vai começar a gerenciar isso também. Então você entendeu que você sobrecarregou o processador? Então é óbvio que se eu usar o meu jogo na placa de vídeo do notebook, o FPS vai cair. É fato, porque você está pondo mais uma tarefa para o processador. Agora, quando você pega o seu jogo e joga por um monitor, passando pela placa de vídeo e vai para o monitor, você alivia um pouco o serviço do processador, tá? Se tiver processadores muito bons, acaba que ele consegue gerenciar isso e você não sente o FPS, mas quando tem um processador mediano, tu sente a diferença, mas é nítido. Eu não sei se no meu processador, que é um Ryzen 7, vai ter tanto gargalo nesse sentido, mas sim, quando você joga usando um monitor externo, desliga a tela do seu notebook e usa só o monitor externo, você ganha FPS. CP, e se eu usar duas telas? É óbvio, usou duas telas? Vai cair rendimento, porque o processador está gerenciando duas telas, né? Pode ser que você esteja usando um para a placa mãe e outro para a placa de vídeo, ou os dois na placa vídeo, não sei, não importa. Você está fazendo com que o processador trabalhe com duas telas, tá queimando processamento. Três telas, mais processamento ainda, tá? Então, na teoria, se eu jogar usando a tela externa, não a tela do notebook, eu desligo a tela do notebook, eu vou mostrar para vocês isso aqui em detalhe. Inclusive eu peguei uma câmera aqui só para gravar isso aqui por fora, para não dizer que eu estou capturando na placa de captura. Eu não vou capturar na placa de captura, eu vou usar a câmera para gravar. E eu vou mostrar isso aqui para vocês na prática, que vocês vão ver que tem realmente uma perda de FPS usando o notebook. E para terminar, sobre notebook. Se você deixar a sua fonte desligada da tomada, seu FPS cai. No caso do Dell G15, a performance cai pela metade. Sim, cai pela metade. Se eu usar a bateria sem ligar na energia elétrica, a performance cai pela metade. Tá lá em 40? Vai para 20. Tá em 60? Vai para 30, tá? E além disso, quando chega na tábua da beirada da bateria acabar, tá ali nos 20%, ele cracha o jogo. Então, jogo é feito para jogar com notebook na tomada. Ponto. Perfeito? Então é isso. Expliquei essas questões aqui que são muito importantes. Tá na hora de provar, né? Tá na hora de ver se isso aqui funciona na prática. Nós vamos colocar um jogo aqui, tá? Eu tô com dois jogos, infelizmente eu não tenho mais, mas eu tô com dois jogos aqui pra gente testar. Eu tô aqui com o Elden Ring, que é jogo que tem que ficar nos 60 FPS. Provavelmente não vai alterar, tanto no notebook quanto na tela, porque o produtor, o Miyazaki, travou nos 60 FPS, beleza? Porém, se eu mudar a resolução, aí eu consigo ver diferença. E o Black Wukong, que já está travado no 1080, a gente quer ver se vai ter ganho de performance. Como o meu processador, ele é um processador top, o Ryzen 7, ele aguenta segurar a pancada. Então, mesmo na tela do notebook, mesmo suando, ele vai tentar segurar ali o FPS, tá?
Mas na teoria, eu usando o monitor externo, sem passar pelo notebook, sem usar a tela do notebook, eu ganharia FPS. Mas será que a teoria e a prática tem diferença? Vamos ver aqui agora, vamos fazer um teste usando o Dell G15, tá bom? Então vem comigo. Bom, então eu vou gravar aqui no celular, tá bom? Beleza? Eu quero mostrar esses detalhes aqui para vocês. Eu vou jogar o jogo aqui na tela, tá? A tela do notebook está desligada, como vocês podem ver. Estou usando a tela aqui do meu monitor, beleza? E vou acionar o Elden Ring para a gente fazer alguns testes básicos nele. Então vamos lá. O jogo tem essa pequena erro de resolução, é de praxe, depois ele se adequa, tá bom? Eu vou iniciar o jogo aqui para a gente fazer alguns testes nele. Bom, eu estou numa condição aqui interessante, que é uma condição que eu estou numa caverna, e é óbvio que lugares que tenha mais movimentos, como chuva, explosões, o FPS tende a cair. Nós estamos aqui rodando na faixa dos 60 FPS, como você pode ver aqui. É difícil filmar esses números, né? Deixa eu ver aqui se eu pego aqui. Aí, ó, 60 FPS, beleza? Bom, eu poderia mudar a resolução e mudar algumas coisas. Esse FPS ele não vai subir, porque o Miyazaki travou ele, mas ele pode descer, tá? Então, vamos fazer alguns testes aqui. Primeiro, vou aqui nas configurações e vou aumentar a resolução. Ele tá no máximo. E vamos deixar no máximo aqui. E vamos tentar sair para a gente ver. Olha lá, continua 60 FPS, beleza. Vou mexer na resolução agora, tá? Vou mexer aqui no sistema. O computador ele fez um barulhinho normal, ok? Agora eu vou pôr na resolução 4K, Quad HD, 4K quer dizer. Vamos ver. O monitor ele é 2K, então ele vai ficar meio desformatado aqui mesmo, tá? E a resolução caiu. Foi para 43 FPS. Então, sim, aumentou a resolução, queda de FPS. Agora eu vou mexer na qualidade. Média de 41, 42, 43. Vou mexer na qualidade para ver se a gente tem aí um ganhozinho de FPS botando no alto. Vou botar no alto agora e vamos ver se a gente vai ganhar FPS. Ganhamos ali uns 5 FPS, né? Não é um ganho satisfatório. Eu vou colocar ali mais uns na resolução média agora. Colocar na resolução média, teoricamente, a gente vai ter um salto agora. Vamos ver? Por 51. E aí a primeira coisa que você percebe, que é muito importante, que não faz sentido eu jogar numa resolução 4K, perdendo FPS, se o meu monitor é Quad HD, entendeu? O meu monitor é abaixo do 4K, é abaixo do 2K, né? É Quad HD. É aquela resolução que eu vou mostrar aqui para vocês. 2000... Essa aqui, ó, 2560 por 140. Essa aqui é a resolução do meu monitor. Beleza? E aí eu ganho um FPS lascado. Inclusive eu posso colocar no máximo que eu tô ganhando FPS, o que é muito legal. Olha lá, foi por 60 FPS. Então vocês viram, o primeiro teste que nós fizemos é que sim, o FPS tende a cair. Então por isso, quando a galera fala assim, uai, CP, que tem jogar Starfield a 30? Máximo 30. Ele vai cair, ele vai 15, 20, entendeu? Ninguém lembra de falar que ele cai. É isso que eu me deixo indignado. Então tá. Então vocês viram que sim, mexer na resolução muda FPS. Tá provado aqui. Vamos para a parte de monitor, tá? Beleza? Como esse jogo aqui ele é travado no 60, não vai servir de teste para nosso parâmetro, tá? Então vamos pegar um jogo que eu consigo medir FPS sem mexer na resolução, porque a resolução eu já mostrei aqui que realmente muda, tá? Toda vez que você sair de um jogo para o outro, espera o sistema estabilizar, parar de piscar, porque ainda demora a processar o jogo, inclusive o notebook,
Tá processando, ó, ele tá fazendo barulho aqui, ó, tá? Então tem que esperar ele processar e aí você pode mudar para o outro jogo, beleza? Ó, as ventoinhas abaixou, agora tá no ponto de você mudar para outro jogo. Tem gente que pensa, por que o meu computador tá travando? Você tá fazendo coisa errada. Quando você vai mudar de um jogo para o outro, espera um tempo, depois que ele estabilizar, tu muda, né? Não é assim, imediato, né? Ainda não inventaram nada instantâneo na tecnologia. Vamos lá, vamos ligar o Black Wukong aqui agora. Interessante a variação de FPS, ó, 219, 149. À medida que o jogo vai entrando, os FPS vai diminuindo, ó. Tá lá em 200, 130, daqui a pouco ele vai cair para 80, quer ver? Vamos lá. Vamos achar aqui nas configurações. No caso da minha placa, que é a RTX 3060, ele já travou no 1080. Porque tipo assim, ele falou assim, ó, não adianta tu mudar para outra resolução que não dá, tá? Você não vai conseguir ganho de performance. Deixa no 1080 que é o melhor, 1080 é o melhor, tá? O que a gente pode mexer aqui no Wukong? A gente pode mexer aqui, ó, nesse ponto, que é escalonamento de resolução, que ele deixou no 66. Se eu aumentar aqui, ele vai avisar para mim que não dá, quer ver? Que é uma placa de entrada, então ele não vai permitir, ó. Ó, vai dar mensagem aqui, as configurações visuais excedem as recomendadas, então não é bom mexer, beleza? Ó, eu vou sair do jogo aqui só para a gente ver o FPS dele sem descartar as mudanças. E agora a gente vai ver aqui como é que o jogo vai se manifestar, tá? Bom, o jogo tá aí, jogo dando a 1080, tá bonito, tá? É um lugar que tem muita cena de neve, muita partícula. Ele cai ali por 70, 80 FPS, que tá ótimo para mim. Tá ótimo, rodando bem, movimentação boa. O personagem tem um movimento ali muito legal, né? Ele mexe bacana, ó, não trava. Então tá rodando bem. Ok. Agora nós vamos fazer um teste aqui no Wukong, que é o seguinte. Eu vou mexer num negócio chamado gerador de quadros. Que nas novas placas a gente tem isso, que são os geradores de quadro. Esse gerador de quadro, ele influencia demais, tá? Mas muito, tá? No caso aqui, ó, e eu tô usando aqui, ó, o FSR, que é que escalonamento de resolução. É uma tecnologia que faz o que os algoritmos de escalação de resolução podem manter os visuais do jogo nítido, reduzindo o desempenho. Se eu tirar isso aqui, eu não vou ganhar nada de gráfico, não vai mudar nada, porém vai mexer nos FPS, tá? Ó, cada um que eu mexer aqui, ó, DLS, TRE, cada um vai ser diferente. Eu vou botar nesse aqui que é o DLSS, que é muito conhecido, e vamos ver se vai mudar os FPS, tá? Lembra que estava nos 80, na casa dos 80? Vamos lá, vamos mudar aqui. Deixei no DLSS e vou sair. Deixa eu ver se ficou gravado. Ficou gravado, bacana. Agora eu vou sair da tela aqui e vamos ver como é que vai para os FPS. Caiu para 54, ou seja, perdi 30 FPS de uma mudança simples. Faz diferença, pessoal. Faz toda a diferença. Agora, eu vou... Tem uma galera que tem que jogar com gráfico. Não existe isso. É impossível jogar sem o gerador de quadros. É impossível, tá? Você precisa do gerador de quadros. Hoje os gráficos são muito altos, não tem como usar sem usar o gerador de quadros, tá? Ó, vou voltar para o outro, que é o TSR, tá? O FSR, que é esse aqui, ó. Vou usar ele aqui novamente. FSR ativo, porém tem que gerar o quadro, ó. Apertar assim, tá bom? Agora ele vai mudar lá, quer ver? 76, 77, 78. Então você vai testando qual gerador de quadro fica mais eficiente na sua máquina, tá? E eu vou aqui novamente, vou testar outra tecnologia. Vou testar o DSLR, só que eu vou colocar sim aqui, ó. Não pode esquecer de pôr sim. A sua placa de vídeo não suporta, então ele vai te avisar que não tem como suportar. Então, do gerador de quadro que minha placa suporta, suporta o TSR, vamos ver. Sim.
Vamos entrar aqui no TSR para ver como é que é o gerador de quadros. 76, ou seja, ficou um pouquinho pior do que o outro. Então tu tem que ir testando, tá, pessoal? Vai testando aonde o gerador de quadros se sai melhor. Isso aqui faz toda a diferença no gerador de quadro. Vai testando aí. Eu vou deixar no FSR mesmo, que é o que eu tive mais resultados. Ok, CP, entendi. Então o gerador de quadro ele faz muita diferença. Agora eu quero saber de monitores, tá? Nós vamos testar a tela do notebook. Vou desligar ele da tela e vou usar só a tela do notebook, tá? Depois eu vou usar duas telas e depois eu vou usar só a tela daqui pra gente ver, tá bom? Então, começando usando só a tela do externa. Eu estou usando o monitor, eu não estou usando a tela do notebook, estou usando o monitor. Grava aí, ó. Vou virar aqui e vou ver onde que eu tenho o melhor FPS possível. 79 FPS, tá? 80 FPS. Bacana. Usando o monitor externo, 80 FPS. Vou desligar o monitor e vou usar somente a tela do notebook. Vamos ver como é que vai cair. Ó, medindo aqui com o GeForce e medindo também com o MSE Afterburner. Nós estávamos em 80, caiu para 6, 5, 3 FPS, tá? É uma queda pequena, mas que eu acho que pode mudar com o tempo. Então, como vocês viram, a queda não é muito grande, é pequena a queda, tá? Entretanto, essa queda pode mudar com o tempo usando o notebook. Por exemplo, você está jogando ali 1 hora ou 2 horas, a tela pode esquentar e eu acredito que ainda pode cair mais 1 ou 2 FPS. Então vocês viram que sim, usando a tela do notebook eu perdi FPS. Não é tanto a perda, porque afinal de contas o meu processador é um Ryzen 7, tá? Uma RTX 3060. Então o processador é bom, ainda conseguia segurar as coisas, tá? Agora é o último teste. Tá? Então, até agora vocês viram que sim, usando o monitor eu ganho FPS. Usando a tela do notebook eu perdi ali 3 FPS. É pouco, não é muito, não é considerável. Mas é melhor usar uma tela externa do que jogar na tela do notebook, vocês viram. Agora vai piorar. Eu vou usar 2 monitores ao mesmo tempo, tá? E para fazer isso eu vou sair do jogo, beleza? Aquele mesmo esquema, deixa o computador estabilizar, deixa ele parar de fazer o barulho. Enquanto ele está fazendo isso, eu também já vou me preparar aqui, que eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, no caso que é o Windows 11, que é pior do que o Windows 10, vocês sabem disso. Vou voltar aqui em configurações de exibição. E agora, eu estou usando apenas um monitor aqui, né? Mas eu vou usar as duas telas, essa e essa. Como é que faz isso? Eu venho aqui em estender ou duplicar. No caso, tanto faz, dá na mesma. Eu vou duplicar aqui, ó, para a imagem sair nos 2 monitores. Manter as configurações, show. Então vocês estão vendo que a imagem está saindo tanto aqui quanto aqui. Agora eu vou acionar o jogo e vocês vão ver o que é queda de FPS agora. E vamos lá, vamos fazer o teste. 60, 73, estava dando 65, a média de 65 FPS. Ou seja, de 80 para 65, 15 FPS eu perdi para jogar em 2 telas. Ah, CP, mas se eu quiser, por exemplo, estender, tipo assim, eu quero colocar o OBS numa tela e quero jogar na outra, dá na mesma, é o mesmo trabalho processador, tá? Então vai cair o FPS, tá? Vai cair mais. E pode ser que caia até mais, porque você está executando 2 coisas ao mesmo tempo. Você está executando o OBS e está executando o jogo, aí que cai mesmo, vai cair lá para os 40, 30 fácil, tá? Então sim, pessoal, tá aí, ó, provado que a tela externa se sai melhor jogando no computador. Vocês viram que eu consegui aqui na tela 80 FPS, só na tela 80 FPS. Aqui, só aqui eu consegui 73, 74, ganhei uns 4 ou 5 FPS, depende do lugar, né? E aqui caiu lá para os 70, ou seja, eu perdi 10 FPS, de 10 a 15 FPS por usar 2 telas, tá? E se você usar um
aplicativo externo, tipo um OBS, que consome muito do processador e muito da placa de vídeo, aí é pior. Para você que quer gravar com OBS, é interessante ter 2 computadores, tá? Você grava e o outro você joga. No caso aqui eu tenho 2 máquinas, né? Eu vou montar um outro PC depois. Esse aqui eu estou usando para gravar, o grandão, né? E esse aqui eu estou usando para jogar, tá? Porque o notebook tem uma RTX 3060 e aqui ele tem uma placa inferior, tá? E beleza? Então é isso, pessoal. Então as regras do FPS aí são essas, né? Muita gente falando besteira, muita coisa. É simplesmente você sentar e fazer teste. Você tem que fazer teste para ver o que é melhor, como que você ganha mais FPS, tá? Ah, CP, eu não gosto de gerador de quadros. Se não gosta de gerador de quadros, os quadros vai ficar lá embaixo. CP, quando você ativa o gerador de quadros, diminui a visualização, você não sente diferença. É muito pequeno os detalhes, tá? Quando ativa o gerador de quadros, aumenta o FPS e a sensação gráfica, a diferença é pouca quando você não tem, tá? Então vale sim a pena usar o gerador de quadros, né? Vale a pena escolher a resolução certa do monitor. Não adianta você ter um monitor 1080 e jogar 4K. Não vai rolar. Você só vai perder FPS. O monitor não está passando toda a qualidade gráfica que você está executando. Então, se você tem que escolher um monitor. Ah, meu monitor é 1080? Trava o trem no 1080. Ah, meu monitor é Quad HD? Trava no Quad HD. Meu monitor é 4K? Trava no 4K. Ah, CPI, eu tenho uma dúvida. E se o meu monitor for 4K? Meu monitor é 4K. Eu posso abaixar a resolução? Pode. Você pode jogar em Quad HD, 1080, tá? É claro que ele seria mais bonito no 4K. Mas se você quiser baixar a resolução para ganhar mais FPS, pode também. Não tem problema, tá? Só que você teria qualidades gráficas no 4K. Mas você vai diminuindo a resolução até que fica legal e confortável para você. E você vai sentir também uma mudança de FPS. Só que tem um detalhe. Quando você está jogando em 1080, sua visão se acostuma com 1080. E aqueles gráficos ficam lindos. Quando você pula para o Quad HD, que é o meu caso do meu monitor é Quad HD, melhora demais, mas putz, parece que deu um salto. E quando você pula para o 4K, aí rebenta. Só que tem um detalhe, para voltar é chato, porque seus olhos acostumaram com 4K e quando você volta para o Quad HD, você sente diferença, tá? Então você tem que esperar um tempo para você acostumar. Aconteceu isso comigo com o Black Wukong. Eu tava achando o jogo feio. Por quê? Porque os outros jogos eu tava jogando no Quad HD. Aí esse aqui eu tive que reduzir para 1080. E aí, né? Mas depois que eu fui jogando, sei lá, 1 hora, 2 horas, acostumei. E o jogo ficou lindo no 1080. Deu para entender? E essa é a verdade que muita gente não fala na internet, tá? Cara, a gente precisa de experiência. Teste, para de falar coisa que você não sabe, faça teste, senta a bunda e faça o teste, é isso que eu tô fazendo aqui, é teste, tá? Vocês viram que 2 telas é pior, vocês viram que jogar na tela do notebook é pior, vocês viram que jogar numa tela externa é melhor, então é teste, vai testando até ficar legal para você. Jogar no PC significa testar. É por isso que existe uma grande vantagem de jogar no console, porque jogar no console, tu senta na cadeira, liga a televisão e pronto. Não precisa mexer em nada. PC não, PC tem que testar, tem que fazer vários testes e vai testando, vai testando, vai testando. Ah, tá crashando, não sei o que tá. Você vai achar a melhor resolução possível para você, tá bom? Beleza, pessoal? Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Até a próxima, valeu e fui!